preciosa oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus. Glória a Deus por isso. Quem pode dar um glória a Deus aí? Que bom estarmos aqui na casa de Deus. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Eu queria orar mais um pouquinho, amém? Feche seus olhos aí, coloque a mão no seu coração. Senhor, estamos diante da sua presença nessa noite, Pai, e queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, continuando, Senhor, nesse movimento, Senhor, nesse ambiente de oração, de adoração, pedir para que o Senhor venha se manifestar através das nossas vidas, ó Pai, que o Senhor venha com a sua graça sobre nós. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada irmão que está aqui, por aqueles que estão assistindo pela internet. Senhor, nós iremos iniciar, Senhor, uma nova série de mensagens aqui, Senhor, a partir desse sermão. Deus, não queremos apenas que seja algo, Senhor, automático, mas eu preciso, Senhor, que o Senhor faça algo novo sobre nós, através dessas ministrações. A partir de hoje, Senhor, damos início a uma nova jornada aqui, Senhor, junto com os irmãos desse ministério, e eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo poderoso para realizar através das nossas vidas. Eu quero, neste momento, Senhor, declarar pela autoridade do Teu Espírito, uma mudança, Senhor, de mente, ó Deus, um novo tempo, Senhor, um despertar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que creem, digam amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse versículo, amém? Nós vamos ler a nível de introdução o verso 7 e o verso 8, amém? 1 Timóteo capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Como o pastor André já falou, estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens. O tema é disciplinas espirituais. Você pode declarar comigo? Mais forte, vamos lá. Podemos também chamar de meios da graça. Você pode dizer? Meios da graça. Então, a partir desse culto de quinta-feira, nós estamos iniciando essa série de mensagens. Deus, Ele tem falado ao meu coração sobre um novo tempo, e por isso Ele tem nos despertado para falarmos sobre esse assunto. Estamos baseando essa série de mensagens desse livro aqui, mais de 1 milhão de exemplares vendidos em todo o mundo. Eu não sei se eu vou pronunciar certinho, mas a Daisy, a professora de inglês, está ali. Richard Foster, mais ou menos isso, é o autor desse livro, Celebração da Disciplina. Nós vamos basear nossa série de mensagens nesse livro. Eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Para aqueles que têm interesse em comprar o livro, nós temos ali, a Sheila conseguiu um preço muito bom, acho que é 39, né? 39 versus 99, R$40 o livro, tá bom? Se você deseja, acho que tem algumas cópias ali, vai ser bênção para a sua vida. Irmãos, vai ser bênção. Creia em nome de Jesus em um novo tempo sobre a sua vida, a partir dessa nova série de mensagens. É o que Deus tem falado ao meu coração. Em nome de Jesus Cristo, Deus tem algo novo a realizar nas nossas vidas, através dessa série de mensagens que iremos ministrar aqui nas quintas-feiras. Como falamos, abra o seu coração, crie expectativa, prepara-se e esteja aberto para receber aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Só a nível de informação, não será somente o pastor Júnior que vai ministrar, o evangelista Jair, a Thaís, o Vinícius, o Sandro, pastora Hélia e outras pessoas que Deus vai colocar aqui. Nós vamos ministrar. Nós estaremos iniciando aqui uma jornada de pelo menos uns 3 meses, de 2 a 3 meses, serão umas 12 ou 13 ministrações aqui, vai ser tremendo, amém, meus irmãos? No nome de Jesus. Vamos para o texto então, 1 Timóteo capítulo 4, eu quero que você olhe para a parte B desse versículo.
a parte B do versículo 7. Diz assim: exercita-te, porém, na piedade. E o verso 8 diz: o exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Glória a Deus pela sua palavra. Quem crê na palavra de Deus? Glória a Deus pela sua palavra. Uma das consequências da pandemia do Covid foi a alteração na nossa rotina. Coisas que fazíamos não podemos fazer mais. Nós fomos praticamente obrigados a mudar os nossos hábitos. Um deles é essa máscara que todo mundo agora faz parte da nossa roupa, assim como a meia, né? Assim como uma blusa, agora nós temos que usar máscara, por exemplo, né? Uma peça essencial agora da nossa vida. Há aqueles que ainda não se acostumaram, que saem de casa e quando estão no meio do caminho, lembram da máscara. Já aconteceu isso com alguém? Alguém já saiu? Eu já saí de casa, fui até o cabeleireiro. Quando eu cheguei lá, eu esqueci que eu estava com a máscara, sem a máscara. E aí ele fez uma máscara provisória lá só para me cortar o cabelo, e eu entrei. Mas hoje, nós já estamos nos acostumando com isso, amém, gente? Já faz parte, ou seja, outros novos hábitos nós estamos agora tomando para a nossa vida. E outras coisas também que foram alteradas com essa pandemia, né? Tantas coisas que nós não podemos fazer mais, e coisas que agora nós devemos fazer. Como muitos têm falado aí sobre o novo normal. Alguém já ouviu falar isso? O novo normal. Nós estamos aí nos adaptando a essa nova realidade, esse novo tempo. E eu creio também, irmãos, que é oportuno esse tempo, uma mudança espiritual também. Não só uma mudança na nossa rotina normal de vida, mas eu creio que Deus, Ele nos colocou, Ele permitiu, porque tudo acontece debaixo da permissão de Deus, de um plano de Deus. Deus é soberano, amém, irmãos? Deus é soberano. Eu creio que Deus também, Ele está trabalhando para uma mudança na nossa vida, na nossa rotina espiritual. Você, por acaso aí, já se perguntou, talvez na sua vida espiritual: nossa, minha vida espiritual é tão automática, eu não vivo nada novo, eu vou na igreja, na quinta, é legal, eu adoro, né, eu levanto a mão, eu até sinto alguma coisa, mas nada muda dentro de mim. Talvez você possa ter essa impressão na sua vida, esse sentimento: eu queria viver algo novo, eu queria romper na minha vida. Aliás, irmãos, esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é prática, é viver, é uma experiência, é relacionamento com Deus. Mas, em muitos casos, talvez a maioria dos casos, você que ouve a palavra de Deus, é ministrado, você olha para a sua vida e você diz o seguinte: é tão difícil viver, é tão difícil praticar aquilo que é pregado no altar. É aquela velha frase: é fácil falar, né? O difícil é viver, é trazer para a vida, né? Quantas pessoas têm até a consciência do que é certo e errado? Você até sabe o que você deve fazer, o que você deve praticar, porém você não consegue, um bloqueio na sua vida. Você sai da igreja no culto de quinta, no domingo, você sai de um encontro onde você foi ministrado pela palavra, existe até um desejo, uma consciência de fazer, de praticar, mas quando você está lá no seu dia a dia, lá na sua rotina, lá na sua casa, no seu trabalho, lá diante dos desafios, das tentações, você não consegue praticar a palavra de Deus, você se sente bloqueado, e muitos estão vivendo assim. Não consegue expandir na sua vida com Deus, nas suas experiências com Deus. E aí que está a diferença do Evangelho, irmão. Porque o Evangelho não é uma filosofia. Você não está aqui só para ouvir ideias,
só para ouvir alguns conceitos. Nós não estamos aqui para isso. Evangelho está ligado diretamente a uma experiência pessoal na vida, a uma experiência de transformação. O Evangelho, a palavra de Deus, ela afeta diretamente a nossa vida. A palavra de Deus, ela vem para transformar a nossa vida. Não tem como conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, ter um encontro com Jesus Cristo, uma experiência com o Espírito Santo e continuar o mesmo. Não existe, por exemplo, aquela expressão: eu sou um evangélico, mas eu sou um evangélico não praticante. Não existe isso. Nós ouvimos muito falar isso com o católico, né? Existe o católico praticante, existe o católico não praticante, mas na fé, no evangelho, não existe isso. O grande diferencial do cristianismo é justamente que quando você é afetado pela palavra de Deus, quando você tem um encontro com Jesus, você passa a ser agora um discípulo de Jesus e afeta diretamente a sua vida é alterada. Agora nós temos um mestre, nós temos o nosso Senhor e Salvador, e nós vivemos agora a nossa vida para a glória dele. Amém, meus irmãos? E talvez você está aqui hoje e muitas vezes você se pergunta, ou muitos anos você está dentro da igreja e você faz a seguinte pergunta: como eu faço para viver então, pastor? Como eu faço para praticar? O que eu devo fazer? Se você ler a história dos grandes homens e mulheres de Deus, que foram extremamente relevantes na sua geração, eu tenho um livro aqui, que se você ler esse livro, você deve ler esse livro como um papel, porque você vai chorar. É a história dos heróis da fé. São 20 personagens aqui, homens que marcaram o seu tempo, a sua geração. Esses homens foram relevantes. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro, mas conta a história desses homens de Deus, que foram instrumentos usados nas mãos de Deus poderosamente para fazer a obra de Deus no seu tempo. Homens como Martinho Lutero, que é conhecido como o grande reformador, John Wesley, que foi chamado a tocha tirada do fogo, o Jonathan Edwards, o grande avivalista, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Hudson Taylor, que foi um missionário na China, e George Miller, que foi considerado o apóstolo da fé. Ou seja, história de grandes homens de Deus que revolucionaram, que viveram uma grande fé, que viveram no seu tempo, na sua geração, e fizeram a diferença. E muitas vezes quando nós lemos essas histórias, ou quando você olha para um servo de Deus, você se compara e você diz: eu não posso chegar nesse nível. Isso é para aqueles grandes homens, é para os generais, é para os guerreiros, é para esses homens que foram chamados. A minha vida não. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu vejo em comum na história desses homens, o que eles têm em comum, o que marcou a vida deles é justamente homens simples, homens de fato que viveram em fé, mas o que eles tinham em comum para incendiar o mundo? Qual era o segredo desses homens? Eu descobri que o segredo desses homens são duas coisas. Se você quiser anotar aí, duas coisas que fazem a diferença na vida de um discípulo que quer servir a Jesus, que quer ser um seguidor de Jesus, que quer marcar a sua geração. A primeira coisa que eu vejo em comum na história desses grandes homens de Deus e nos personagens da Bíblia é que eles tinham um anseio por Deus. Primeira coisa que nós devemos ter, irmãos, se você quer sair daqui hoje, se você quer não ser apenas um teórico, alguém que vem na igreja, mas você deseja viver na sua vida, anseie por Deus, fome de Deus. Salmo 42, verso 1 diz o salmista: como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede do Deus vivo, aleluia. Se não houver um anseio, não tem como, irmão. Você pode participar de cultos, você pode estar anos dentro da igreja, você pode ser ministrado, mas se não tiver dentro de você um anseio por Deus, fome de Deus, sede de Deus, não tem como. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é anseio por Deus.
Segundo, o que eles tinham em comum, todos esses homens, escute isso, todos eles, homens da Bíblia, homens que marcaram, homens e mulheres de Deus que marcaram a sua geração, eles tinham um compromisso sério com as disciplinas espirituais. Homens comuns, homens com defeitos, cheios de erros, mas por que eles marcaram a sua geração? Por que eles fizeram a diferença? Porque eles levaram a sério as disciplinas espirituais. Eles não negligenciavam os meios da graça. Acredito que esse seja o grande problema do nosso tempo. Nunca o evangelho cresceu tanto em expansão, mas nunca se houve uma geração de crentes tão superficiais e rasos. Isso é uma crítica que os teólogos, os pastores, os especialistas que olham para a igreja, eles têm falado. A igreja brasileira cresceu muito em quantidade, mas não tem expansão, não tem profundidade. É como um rio muito largo, mas quando você entra, não tem profundidade. E por que não tem profundidade? Esse é o problema da nossa geração. Com o advento da internet, com a chegada da rede social, com tanto entretenimento, nós fomos saqueados, roubados. Nós caímos na armadilha da distração, irmãos. O autor desse livro, ele diz que a especialidade do diabo, pelo menos do nosso adversário, são 3. Ele trabalha com ruído, com pressa e com muita multidão. Ele diz aqui, por exemplo, uma frase dele, ele diz que a pressa não é do diabo, a pressa é o próprio diabo. Ele diz o seguinte: se o nosso adversário conseguir nos manter debaixo de um amontoado de coisas, ele descansará satisfeito. E nós caímos nessa armadilha. Essa geração caiu na armadilha do entretenimento. Sabemos muitas coisas de muitos lugares, mas não temos profundidade. Esse é o nosso problema. Nós fomos saqueados, nós fomos roubados. John Piper, ele diz que o diabo, ele pela manhã, o seu café é a nossa fé. Ele se alimenta da nossa fé. Nós não temos mais anseio por Deus, fome de Deus, sede por Deus. Por quê? Porque a nossa energia foi roubada, irmãos. Um amontoado de coisas, nós estamos cansados demais, nós estamos distraídos demais, nós estamos correndo demais e não temos anseio por Deus. Essa é a realidade. É como uma criança que só se alimenta de bolacha, que só se alimenta de doce, e quando chega a hora do almoço, que é a refeição que vai trazer nutrição, que vai trazer sustância, a criança não tem fome. Eu falo isso porque eu tenho 2 em casa, eu sei o que é isso. É muita besteira, é muita bolacha, é muito doce. Aí quando chega na hora da refeição, não tem espaço, não tem anseio, não tem fome. Essa é a grande realidade dos nossos dias. E o resultado disso, irmãos, é crentes sem profundidade, é crentes frios, é crentes deprimidos, é crentes perdidos. Existem muitas pessoas que estão perdidas, sem rumo, sem foco, estão se aventurando, tomando decisões precipitadas na vida de um lado para o outro. Por quê? Porque está perdida, porque não tem profundidade, não tem aprofundamento em Deus, vive uma vida cristã no piloto automático, sabe, irmãos? É um piloto automático, vai levando e não tem uma vida com Deus, de experiências com Deus. Ah, meus irmãos, então o Senhor, Ele tem nos direcionado aqui, para que possamos iniciar essa série de mensagens sobre disciplinas espirituais,
que eu creio que vai ser um divisor de águas na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso hoje eu só vou fazer uma introdução, falando para os irmãos da importância de nós aplicarmos na nossa vida essas disciplinas e nos prepararmos para esse novo tempo de Deus, como temos declarado aqui nas canções. Deus tem algo novo a realizar nas nossas vidas. Quem lembra do que ministramos aqui? Nunca mais seremos os mesmos. Quem lembra que falamos, olha, é tempo de ressignificar? Eu creio nisso. Nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais, os meios da graça. E o que é isso, pastor? O que isso significa? Porque eu devo aprender, porque é tão importante eu aprender sobre as disciplinas espirituais. Porque essas disciplinas espirituais é o canal, são os recursos que Deus se utiliza para dispensar a sua graça sobre nós. A forma que Deus se utiliza para derramar a graça dele sobre nós é pelas disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais. E eu quero fazer algumas observações aqui antes de nós aplicarmos o texto bíblico. Primeiro, por que é tão importante essas disciplinas espirituais? Porque é o caminho para se aprofundar em Deus. Não existe outro. Pastor, eu quero praticar. Pastor, eu quero viver coisas poderosas em Deus. Pastor, eu quero trazer para a minha vida, para o meu dia a dia. Eu quero viver em casa. Eu quero viver no trabalho. Eu quero me aprofundar em Deus. Como eu faço? O caminho é as disciplinas espirituais. É a única forma. Não tem outra. Não tem nenhum outro atalho. A única maneira que Deus estabeleceu para que possamos nos aprofundar nele é através das disciplinas espirituais. É o caminho para se aprofundar em Deus. Alguém quer se aprofundar em Deus aqui? Deixa eu ver, alguém quer se aprofundar em Deus aqui? Como nós vamos fazer isso juntos como igreja? Conhecendo as disciplinas espirituais e aplicando essas disciplinas nas nossas vidas. Por quê, pastor? Porque pessoas profundas se tornam inabaláveis. Pessoas que têm aprofundamento, irmão, não é levado por qualquer luta. Lembra da casa edificada na rocha? Veio a tempestade, veio os dias maus, veio a tribulação, veio o vento, mas não foi abalado. Um crente que pratica disciplinas espirituais, tem uma vida aprofundada e vive em Deus de forma inabalável. Aleluia! São versículos que nós declaramos: nada me separará do amor de Deus. Como? Vivendo uma vida aprofundada em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Como? Aprofundamento em Deus, praticando, vivendo, recebendo os meios da graça sobre as nossas vidas. Aleluia! Agora, o que acontece com os nossos dias, irmãos? Se não há aprofundamento, vem a chuva, vem a dor, vem a luta, vem a decepção, vem o Covid, vem as tribulações, vem a decepção e você se abala, você desiste, você volta, você para. Quantos crentes pararam? Quantos servos de Deus desistiram? E quantos não têm vivido uma vida com Deus? Por quê? Não tem aprofundamento. Por quê? Porque não vive, não pratica as disciplinas espirituais na sua vida. Então, essa é a primeira observação. A importância de você praticar na sua vida, de você trazer, de aplicar na sua vida as disciplinas espirituais, é para que você se aprofunde em Deus, para que você tenha uma vida aprofundada em Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Segundo, as disciplinas espirituais, elas vão nos ajudar, nos auxiliar, para que possamos vencer o nosso principal inimigo, que é
a nossa natureza pecaminosa. Alguém está me ouvindo aqui? As disciplinas espirituais são os recursos que Deus estabeleceu para mim e para você, para te auxiliar, para te ajudar a vencer o seu principal inimigo, que não é o diabo. O diabo é um grande inimigo que nós temos, sim, o nosso adversário, mas Cristo já venceu o diabo lá na cruz do Calvário. Agora, como nós vamos vencer o nosso principal inimigo? Através das disciplinas espirituais. É a forma que Deus estabeleceu para você se libertar de você mesmo. Só existe uma maneira de vencer o pecado, e não é com o seu próprio esforço, não é com a sua própria justiça. Tem gente que quer vencer o pecado do seu jeito, você não vai conseguir do seu jeito. Existem os meios de graça, existem as disciplinas espirituais que vão auxiliar você, para você vencer a sua natureza pecaminosa, as paixões, o desejo por tudo aquilo que te afasta de Deus. Tem jovens que estão dentro da igreja há anos e anos, não conseguem vencer pornografia, não conseguem vencer a fornicação, não conseguem vencer coisas, desejos da carne. Tem gente que está dentro da igreja há anos, mas não consegue se libertar de olhar para uma mulher, não consegue se libertar do roubo, não consegue se libertar de um vício, não consegue se libertar do orgulho. Tem gente que está dentro da igreja, que está caminhando para o inferno por conta do orgulho. Se prepare para uma feijoada de Deus na sua vida, irmão. Se prepara para uma feijoada de Deus na sua vida. Como eu vou vencer, pastor? Será que é possível? Sim, é possível, irmão. Aleluia. Através dos meios da graça. Louvado seja Deus. São os meios da graça de Deus, que Deus dispensará, uma dispensa de Deus sobre nós, a sua graça. Aleluia. Deus nos alcança por intermédio da graça. E a graça de Deus se manifestou a todos os homens, trazendo salvação e capacitando todos os homens para viverem em santificação. Nós fomos salvos pela graça para as boas obras. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se gloriar por este motivo. E o verso 10 diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, os quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Pela graça de Deus, você vai conseguir vencer, irmão. A mesma graça que nos salvou, que nos justificou, a mesma graça, por ela nós fomos salvos, isso é dom de Deus. É essa mesma graça que vai nos capacitar, que vai nos educar, que vai nos habilitar, que vai nos encorajar, que vai nos disciplinar, que vai nos santificar, para que possamos viver em boas obras. A mesma graça que Deus se utiliza para salvar o ser humano é a mesma graça que está disponível para mim e para você viver em santidade. Por isso não tem desculpa.
Eu não posso chegar aqui e dizer, pastor, é impossível. Não é impossível. Deixa eu te dar uma boa notícia hoje, para você que acha, não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, não é para mim. Deixa eu te falar algo. O mesmo Deus que começou a obra de salvação em sua vida, o mesmo Deus que te libertou do pecado, o mesmo Deus que te salvou, o mesmo Deus que te escolheu, o mesmo Deus que tirou você lá do mundo de horror, o mesmo Deus que te libertou das trevas, que tirou você da destruição, da cegueira espiritual, é o mesmo que vai terminar a obra em nossas vidas. Então para mim e para você que muitas vezes nos sentimos assim, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu não vou conseguir vencer, a graça de Deus é suficiente, meu irmão. É a graça de Deus. Filipenses 1,6, eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluir até o dia de Cristo. Deus já estabeleceu os recursos, Deus já entregou os meios, Deus já entregou para nós as ferramentas para que possamos sim viver nos nossos dias, plenitude de vida, viver em abundância, experimentar a glória de Deus, viver um sobrenatural nas nossas vidas, aleluia. O cristianismo não é só no tempo dos apóstolos, irmãos, no tempo dos avivalistas. O cristianismo não ficou parado na vida de Martinho Lutero, John Wesley, desses homens grandes aí que fizeram a diferença. O cristianismo, a graça de Deus está disponível para nós nesses dias. Eu creio nisso. É isso que me faz estar aqui hoje, irmão. É isso que me faz servir a Jesus, é isso que me faz pregar, é isso que me faz, o que me motiva, que me inspira, aleluia, a estar nessa igreja. Creio eu que é possível sim vivermos o sobrenatural de Deus. Creio eu que é possível você viver em santificação, em santidade. Creio que é possível você trazer para a sua vida tudo aquilo que você aprende no altar. Eu creio nisso. Eu creio que isso é possível, viver uma vida plena. Eu creio porque é a graça de Deus que opera em nossas vidas. É a graça, e a graça de Deus é ilimitável. A graça de Deus está disponível para nós. Quem lembra do que Paulo declarou, quando ele orou 3 vezes, pedindo, Senhor, me livra desse espinho na carne, e Deus olhou para Paulo, respondendo a sua oração, dizendo, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Então é a mesma graça, irmão, a mesma graça que começou, é a mesma graça que vai terminar. A mesma graça que começou a obra de Deus na sua vida, vai terminar isso em nome de Jesus. E entre o conhecimento teórico e a prática existe uma ponte, e essa ponte são as disciplinas espirituais, pela qual nós somos abençoados e fortalecidos para viver para Deus. Por isso que Paulo declarou, o Senhor declarou para Paulo, a minha graça te basta. Precisamos urgentemente nos apoderar dessa graça. Precisamos urgentemente usar esses recursos. Está disponível para nós, para a igreja do Senhor do século 21, para o tabernáculo de oração. A grande diferença é porque nós não utilizamos, nós não usamos esses recursos. A grande diferença é porque nós não temos comprometimento com eles. Existe uma ponte, irmão, entre aprender, ser ministrado e praticar. Sair do culto na quinta-feira à noite e praticar. Acordar pela madrugada para ir trabalhar e levar com você essa palavra. Trazer para o seu casamento, trazer para o seu relacionamento com os filhos, trazer para a sua vida financeira, trazer para o seu estudo, porque nós devemos viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E qual que é a ponte? As disciplinas espirituais. Por isso que o diabo tem agido, irmãos, nessa geração. Ele está deitado no sofá, e eu falo isso usando aqui uma simbologia. Ele está deitado no sofá dele lá, de boa, só olhando para essa geração tão ocupada com coisas secundárias, e ele só vai sugando a fé.
assim como ele fez com Pedro, se ir andando como trigo, só para sugar a fé. E aí, o resultado, crentes fracos, crentes deprimidos, crentes frágeis, crentes mundanos, crentes que não têm o brilho do Espírito Santo. Mas eu creio, irmãos, porque Deus é tão amoroso, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos preparou, que Ele preparou esse tempo, que Ele permitiu todas essas lutas para nos trazer até aqui. Aleluia, aleluia. Pastor, por que é tão importante, pastor, esse assunto? Por que o senhor não entra logo nas disciplinas? Por que é tão importante? Irmãos, deixa eu te falar algo. Não perca isso, por favor. Deus está nos preparando para o maior acontecimento da história. O relógio da eternidade, irmãos, está na sua fase final. O cronômetro de Deus da eternidade, dos últimos dias, está na sua fase final. O que vai acontecer? Nós estamos à véspera do maior acontecimento de todos os tempos. O poderoso e glorioso e triunfal retorno de Jesus Cristo. Você crê nisso, irmão? Ou você parou de crer nisso? Sabe que o Espírito Santo falou no meu coração, que muitos até sabem dessa verdade, mas não dão crédito a ela. Eu creio, irmãos, estamos nos últimos dias dos últimos dias. Cada sinal é um alarme de Deus. Cada acontecimento aponta para um só lugar. Para onde? Volta de Jesus. Antigamente era de cada um ano, cada 2 anos acontecia algo. Hoje é todo dia, meu irmão. O que aconteceu essa semana no Líbano? Quem viu? Sinal, alarmes. Deus manifestando, Deus mostrando para nós, louvado seja Deus, que estamos à véspera do maior acontecimento de todos os tempos, aleluia, o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, que irá voltar com poder e grande glória, estabelecer o seu reino de justiça, de amor e de paz, louvado seja Deus, aleluia. Por isso que Apocalipse diz, quem for limpo, limpe-se mais. Quem for justo, aumente a sua justiça. Quem é santo, viva uma vida de santificação, santificando o nome do Senhor. Creio eu que esse tema, que essas mensagens estarão nos preparando para esse fim dos tempos, irmãos. Estará preparando os salvos, os escolhidos, aqueles que foram chamados, aqueles que têm o Espírito Santo, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, aleluia, os salvos, aqueles que foram chamados para viver para a glória de Deus. Creio eu que Deus está nos preparando para que possamos viver uma vida santa, uma vida limpa, uma vida justa, que glorifique o seu nome, aleluia. Como uma noiva preparada, ataviada, ansiando pelo retorno do seu amado, aleluia. Vamos entrar no texto bíblico aqui. Olha o conselho de Paulo, 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 7 que nós lemos, a parte B. Exercita-te na piedade. O que Paulo está falando aqui para Timóteo, o seu filho na fé. O que Paulo está falando para os pastores, ministros, porque Timóteo representa os pastores, os ministros, os que têm cargos na igreja, os que trabalham na obra de Deus. Paulo está dizendo para os filhos na fé. Paulo está dizendo para nós, que somos discípulos de Jesus, para Timóteo, pratique
as disciplinas espirituais. Exercita-te, porém, na piedade. O que é piedade, pastor? A palavra piedade significa devoção a Deus, busca por Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, o exercício físico, de fato, ele tem algum valor, graças a Deus por isso, né? Quem gosta de se exercitar, quem não gosta também, mas é preciso. Eu já estou ficando preocupado que está acontecendo uma coisa aqui comigo, irmão. Não sei se é a minha profissão, né? Mas o exercício físico, ele tem sim um certo valor. Mas no entanto, a piedade, as disciplinas espirituais, a devoção por Deus, é tudo proveitosa, porquanto traz consigo a promessa para o tempo presente e para o futuro. Vai lá comigo no verso 12 agora. Ninguém menospreze o fato de vocês serem jovens. Paulo está falando isso para nós, para os jovens, para aqueles que estão iniciando na fé. Paulo está dizendo, ninguém vai menosprezar vocês, mas procura ser exemplo dos fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Tudo isso que Paulo está falando diz respeito às disciplinas espirituais. Enquanto aguardas a minha chegada, mais uma vez, olha a insistência de Paulo, irmãos, aplica-te à leitura, não fique aí de braço cruzado, Timóteo. Enquanto estamos aguardando a vinda de Jesus, olha o que Deus está ministrando para mim e para você nessa noite, não é para você viver de qualquer jeito. Enquanto estamos aguardando o grande dia do Senhor, o poderoso dia do Senhor, a volta de Jesus, Paulo está dizendo para Timóteo, e o Senhor está falando comigo, com você, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Não deixe, Timóteo, de colocar em prática o dom que você recebeu. Versículo 15, dedica-se plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso, tendo cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Preserva, mais uma vez, olha a insistência do apóstolo Paulo, irmãos. Preserva nesses deveres, pois agindo assim, salvará tanto a tua própria vida, quanto a todos que derem ouvidos. O que Paulo está dizendo para Timóteo, o que essa palavra está declarando para mim e para você, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, é extremamente urgente, importante e essencial nós exercitarmos as disciplinas espirituais. É extremamente importante para eu e para você, nós que servimos a Cristo, que somos discípulos de Jesus, é extremamente importante para nós vivermos uma vida que glorifique a Deus, exercitarmos as disciplinas espirituais. Exercício, irmão, praticar, aplicar. Olha o que Paulo diz para o seu filho na fé: exercita-te na devoção, na busca por Deus. Seja exemplo para os irmãos. Timóteo, exercita-te na palavra, no amor, na pureza, na fé, no comportamento.
Enquanto você aguarda a minha chegada, aplica-te na leitura e na exortação. Se você exercitar, se você usar os meios da graça, as disciplinas espirituais, você salvará a sua vida. Salvará a sua vida do quê? Do mundo. Salvará a sua vida do quê? Da sua própria vaidade. Salvará a sua vida do quê? Do desânimo. Salvará a sua vida do quê? Da derrota. Salvará a sua vida de uma vida medíocre, de uma vida longe de Deus. Quantos estão ouvindo essa palavra, irmãos? Só existe uma maneira de vencer. Eu aprendi isso. E é tão importante para nós, através de praticarmos os meios da graça. Quais são esses meios da graça, pastor? Você já praticou em algum momento da sua vida, só que de forma aleatória. Você praticou, mas praticou um dia ali, outro dia acolá. Você até praticou, mas praticou quando o pastor chamou você para fazer. Você não tem isso como rotina e como hábito da sua vida. E o desafio nosso, o objetivo nosso aqui é trazer para a nossa vida, juntos, mudar os nossos hábitos, é exercitar isso todo dia. Quantos aqui todo dia escovam os dentes? Glória a Deus, tem umas pessoas que não escovam, né? Faz parte. Quantos aqui escovam os dentes e lavam o rosto todo dia? Por que você faz isso? Porque isso é um hábito. Quantos aqui tomam banho todo dia? Todo dia, irmão, todo dia. Quantos aqui ao saírem das suas casas coloca roupa? Roupa, quem veste roupa todo dia? O que é isso, pastor? São hábitos. Quando nós éramos criança, até hoje, eu tenho os meus filhos, eu digo isso, eu preciso insistir com eles, eu preciso forçá-los muitas vezes. Maria vai escovar a dente. Mateus já está falando que não quer tomar banho, irmãos. Mateus vai tomar banho, é hora do banho. Quero não, pai. Mas a gente vai insistindo, todo dia tem que tomar banho. E o pai tem esse princípio, ensina o seu filho a escovar o dente, tomar café. E daqui a pouco vai vir a fase da escola, e você cria a rotina da escola. Você vai estabelecendo isso como hábito na sua vida. E vai chegar uma fase que ninguém precisa falar nada. A primeira coisa que você faz ao acordar, o que é? Abrir os olhos. Depois que você abre os olhos, você faz o quê? Os ricos tomam café primeiro. Não sei que negócio é esse que tem os ricos. Eu vejo lá uns filmes dos ricos, eles não escovam os dentes, eles primeiro tomam café. Né? Isso é coisa de rico, né? Mas os pobres, os normais, eles escovam os dentes. Amém, irmãos? Você já viu alguém saindo na rua sem roupa? E se sair é por quê? Doido, como diz o Mateus. Não tem juízo. Uma pessoa que está fora do normal, né? Por quê? Porque existe hábitos, rotina, faz parte da vida. Ninguém precisa falar, você já faz isso. Você exercitou, e isso já faz parte da sua vida. Isso já tomou conta da sua vida. São coisas simples, rotina, coisas que você faz diariamente. Trabalhar, você tem a sua rotina do trabalho e outras coisas mais, que eu estou usando como exemplo, para quê? Para levar essa palavra para as disciplinas espirituais. Da mesma forma que eu e você temos essa rotina e esses hábitos diariamente na nossa vida, todo crente cristão que tem o Espírito Santo e que vai morar no céu e que vive uma vida para a glória de Deus, precisa também ter hábitos diários na sua vida. Por exemplo, lá em casa, a Maria, quando ela vai dormir, nós criamos isso como um hábito.
ela vai ler a palavra de Deus todas as noites. Antes de dormir, lê um capítulo da palavra de Deus, 2 capítulos da palavra de Deus. Quando eu estou no trabalho, quantas vezes a Maria me chamou no WhatsApp dizendo assim: pai, que texto eu leio hoje? Porque já virou o quê? Um hábito. Ao acordar para tomar café, antes de ligar qualquer desenho lá em casa, nós colocamos ali no mínimo de 3 a 4 louvores na internet. Criou-se um hábito. Coisas que fazemos, coisas simples que nós vamos colocando na nossa vida. Eu coloquei isso como na minha vida, com os meus filhos. Eu acredito que muitos irmãos aqui também têm esses hábitos que trazem para a sua vida. Agora o que acontece, o que ocorre? Nós somos uma geração indisciplinada. Nós não oramos diariamente. E a disciplina, e a oração é uma disciplina espiritual. É um meio de graça. É a forma que Deus estabeleceu para derramar a graça dele sobre as nossas vidas. Aleluia, irmãos. Mas nós não oramos diariamente. Oramos sim, oramos no culto, mas não temos o hábito de viver em oração. E a Bíblia diz: orai sem cessar. E o propósito de Deus, irmãos, olha como Deus é tão bom. Nós vamos recomeçar nossa vida devocional com Deus, nossa vida com Deus. Não sei como foi antes, mas a partir dessas ministrações, esses hábitos serão mudados, esses maus hábitos serão mudados, eliminados da sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos criar aqui uma disciplina espiritual, nós vamos estabelecer isso na nossa vida. E vai chegar um momento, assim como você escova os dentes, você não vai conseguir sair da sua casa, você não vai conseguir fazer nenhum projeto, você não vai conseguir viver sem a oração. É assim que esses irmãos mudaram o seu mundo, as suas vidas, mudaram a história de pessoas. O jejum é uma disciplina espiritual. Mas se eu perguntar aqui, qual foi o seu último projeto de jejum? A igreja cristã de Atos, eles jejuavam 3 vezes semanalmente. É por isso que quando nós lemos as páginas de Atos, nós vemos o Espírito Santo se manifestando de uma forma poderosa. E nós precisamos trazer isso na nossa vida, amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Meditação. A meditação, eu já estou encerrando, é uma disciplina espiritual. Mas nós não meditamos. Por que não meditamos? Porque corremos demais. E o que é meditar? Meditar é parar para contemplar. Eu medito na palavra, eu medito na criação, eu busco a Deus em meditação. O Senhor falou para Josué: medita na palavra de dia e de noite. Meditar é refletir, irmãos. Mas nós não temos tempo para isso, para meditar. Simplicidade é uma disciplina espiritual. Jesus viveu uma vida simples, e quando eu aplicar isso na minha vida, eu vou entender que Jesus é suficiente. Eu tendo ou não tendo uma casa boa, eu vivo feliz, porque é Jesus que me satisfaz. Eu não preciso de um tênis novo, eu não preciso de uma roupa nova para me sentir legal, feliz. Por quê? Porque a minha alegria está no Senhor. Disciplina espiritual. Porque hoje muitas pessoas vivem insatisfeitas na sua vida, porque ficam correndo atrás de coisas e nunca vai se satisfazer. Nunca. Um carro novo é bom, mas não vai preencher a sua vida. Disciplinas espirituais
que vai fazer você viver a sua vida com Deus sem ter inveja do próximo. O que está destruindo a vida das pessoas é inveja. Não consegue viver a sua vida, não consegue sentir. Irmãos, deixa eu dizer isso para você, eu vivo tão feliz com a minha vida. Eu amo a minha esposa, os meus filhos, eu não preciso ficar olhando para a vida de ninguém, porque o que eu tenho é maravilhoso, já é o suficiente, além do que eu merecia, aleluia. Eu não preciso ficar me espelhando a minha vida nas pessoas e vivendo assim, por quê? Porque Jesus Cristo é quem me satisfaz. E tem gente que não consegue desfrutar do que tem, do que Deus deu, por quê? Porque não procura viver uma vida simples, porque sempre está olhando, sempre quer mais, e não é esse o projeto de Deus. É por isso que tem muitas pessoas vazias, e que estão a caminho da perdição e da destruição, perdidas. É disso que nós vamos tratar aqui, irmãos, durante essas quintas-feiras. Trazer para a nossa vida essas disciplinas espirituais, a submissão, o estudo bíblico. Paulo fala várias vezes para Timóteo: busque o estudo bíblico, se aprofundar, irmão. Tem gente que não sabe a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque tem preguiça. Porque tem preguiça, porque sabe outras coisas. Sabe todos os jogadores do time, sabe um monte de coisa, mas não conhece a Bíblia, é analfabeto da Bíblia. E isso não é desculpa, não tem como, não, eu sou simples. Não, irmão, porque você é muito inteligente. Você é inteligente para tantas outras coisas, você só não tem interesse em estudar a palavra de Deus. E a disciplina espiritual do ensino e do estudo é extremamente importante para nós, para que possamos crescer. Adoração, celebração, serviço são as disciplinas espirituais, são os meios da graça pela qual nós nos aproximaremos de Deus e seremos vencedores em nome de Jesus. E eu quero encerrar este momento perguntando para as pessoas que estão aqui: quantos querem trazer isso para a sua vida? Em nome de Jesus, fica de pé nessa hora. Na próxima quinta-feira, irmãos, nós vamos entrar em cada disciplina espiritual. Eu queria desafiar você, encorajar você, que você preparasse o seu coração, e que você permanecesse. Não é uma campanha, é um projeto de Deus, é um propósito de Deus, é uma série, é uma jornada que nós vamos iniciar aqui, em nome de Jesus. Eu queria muito que você não fizesse como se fosse mais um culto, mais uma ministração, mais uma pregação do pastor. Não, eu queria que você colocasse isso na sua vida como objetivo, como propósito. Pastor, eu estou aberto, eu quero trazer para a minha vida essas disciplinas espirituais, eu quero viver isso. Deixa eu te falar algo, vão acontecer várias coisas no reino espiritual para impedir você. O diabo, ele vai se levantar, mas ele se levanta para cair, porque nós vamos viver um tempo novo em nome de Jesus. Sabe, essa roda gigante da sua vida espiritual, que horas você está lá em cima, horas você está lá embaixo, vai acabar em nome de Jesus. Sabe, essa luta de anos e anos que você tem com essa tentação personalizada, esse pecado, você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Sabe, essa vida indisciplinada, essa vida sem compromisso, essa vida descompromissada, essa vida medíocre que você leva, vai acabar em nome de Jesus Cristo. Vai acabar em nome de Jesus. Eu creio e crio uma grande expectativa que Deus vai fazer coisas grandes, vai revelar coisas poderosas para você no pessoal. Nós não podemos mais viver, irmãos,
uma aventura, não é tempo mais de aventura, não é tempo mais de ficar, eu acho que eu vou agir dessa forma. Não, todas as nossas decisões serão baseadas em oração, porque estaremos em posicionamento com Deus, conectados com Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, eu creio. Por isso eu convido você. Você quer isso para a sua vida? Eu convido você. Você quer isso para a sua vida? Nós vamos fazer um pacto aqui, amém? Você só vai repetir essa oração se você quer isso. Se você, pastor, eu não quero, eu quero continuar com a minha vida do jeito que está. Não ore. Você não vai orar. Fica quietinho aí, você está de máscara mesmo, ninguém vai ver. Mas se você quer isso para a sua vida, você vai repetir essa oração junto comigo. Consciente, em nome de Jesus. E nós vamos fazer um pacto aqui, em nome de Jesus Cristo. Diante dos céus, diante da presença de Deus, eu creio em nome de Jesus, que nós vamos ir para um nível mais profundo em Deus. Nós vamos ir para um nível mais profundo com Deus, aleluia. Deus vai revelar coisas poderosas para você. Existem coisas que só serão liberadas na nossa vida se estivermos dentro de um ambiente de oração, de meditação, de jejum. Existem coisas que só vamos viver se estivermos trazendo na nossa vida, se estivermos desfrutando dos recursos que Deus estabeleceu. Uma pessoa que vive, irmãos, distraída, não tem como entender o seu tempo. Uma pessoa que vive uma vida medíocre não tem como entender o propósito de Deus. Deus vai se revelar a você, irmão. Deus vai se revelar a sua vida. Eu creio em nome de Jesus que talvez era isso que faltava para você romper. Era isso que estava faltando para você avançar, para você voar na sua vida com Deus. Eu creio em nome de Jesus que talvez era isso que faltava para você romper no seu ministério, para você romper com o propósito de Deus para a sua casa. Eu creio que talvez era isso que precisava para o seu casamento avançar, para você se libertar. Eu creio nisso. Eu tenho uma grande expectativa sobre isso. Eu vou jogar todas as minhas fichas nesse tempo. Eu quero colocar toda a minha energia nesse tempo, para que possamos avançar como igreja em nome de Jesus. Então feche os seus olhos comigo, levanta a sua mão direita. Aleluia. Senhor, aleluia, Pai. Estamos com a nossa mão erguida aos céus neste momento, Senhor. Debaixo desse ambiente, Pai, onde ouvimos essa palavra, Senhor, uma introdução apenas, ó Deus, para esse novo tempo de ministrações aqui na Tua casa, Senhor. Pai, as pessoas que estão assistindo pela internet, aqueles que não puderam vir, Senhor, Pai, que nenhum deles, ó Pai, possa estar fora. Eu oro pelos que estão de longe, eu oro por aqueles que ainda não entenderam, Pai. Espírito Santo, faça essa obra, Senhor. Vem agindo em cada casa, em cada coração neste momento, Senhor. Como diz essa canção, Senhor, vem nos visitar hoje aqui, Senhor. Vem fazer algo novo no nosso meio, Deus. Pai, eu oro neste momento, Senhor. Eu oro neste momento pela Tua igreja, Pai. Eu oro neste momento pelos discípulos, pelos servos, por todos os filhos, por todos aqueles que Deus tem te servido, Senhor, tem se dedicado a Ti. Tu és um Deus de coisas novas. Tu és um Deus que opera coisas novas, ó Pai. Deus, quantas palavras sobre avivamento, quantas palavras sobre despertamento espiritual nós já ouvimos, quantas histórias, ó Deus, de movimentos ao longo dos tempos, ó Deus, do que a igreja já realizou, ó Pai. O Senhor não nos colocou nesses dias, o Senhor não nos permitiu vivermos tudo isso que vivemos, ó Deus, toda essa pandemia, para estarmos aqui hoje e viver a mesma vida, não, Senhor. Eu não creio nisso, eu não creio, Senhor. Eu creio em algo novo. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai, Senhor, como foi declarado, profetizado aqui nesse altar, através da Thaís, uma revolução de servos de Deus, de servos de Deus. Os Teus planos irão se cumprir nas nossas vidas, as Tuas bênçãos irão se cumprir nas nossas vidas, Pai. Eu creio nisso. Por isso, nesta hora, Senhor, recebe as nossas palavras, recebe, Senhor.
recebe as nossas palavras, ó Pai. Aquilo que nós iremos declarar neste momento aqui, Senhor, que seja selado nos céus, ó Pai. Ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha agir nas nossas vidas, ó Pai. Venha agir no meio da igreja, Senhor. Venha agir, Senhor, nos nossos filhos, a nossa família, Pai. Talvez, Senhor, agora nós ainda não estamos entendendo, Senhor. Talvez muitos ainda estão olhando, Senhor, não estão compreendendo, Pai. Mas eu já vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Eu já ouço o barulho de grande chuva, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, a começar de mim, a começar da minha casa, Senhor, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Declare comigo assim, igreja: Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante do Senhor, o meu coração, a minha mente, a minha vida, para a Tua glória, Senhor. E eu me comprometo nesta noite, diante do altar, diante da Sua presença, junto com os meus irmãos, junto com a igreja, que irei trazer para a minha vida os meios da graça, as disciplinas espirituais que estão disponíveis para todo discípulo, para todo servo, para todo filho Teu, Senhor. Pai, eu me comprometo a me esforçar, a não negligenciar e a viver, Senhor, uma vida que glorifica o Teu nome. Eu quero trazer para cada dia da minha vida as disciplinas espirituais, para que eu possa ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Diga amém. Diga assim, amém. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Assim seja. Amém? Assim seja. Você pode declarar isso na vida das pessoas que estão à sua volta aí. Assim seja, hein? Em nome de Jesus. Prepara-se. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje e para sempre. Aquele que crê, diga. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Tempo novo, hein? Tempo novo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Jesus vai te pegar, glória a Deus. Uma boa noite para vocês. Deus te abençoe. Vai para sua casa abençoada, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Quem quiser o livro, procura minha esposa ali, tá bom? Em nome de Jesus.